por isso que Hernando Guimarães Andrade, ele deu o nome ao perispírito de modelo organizador biológico, porque ele, na multiplicação celular, quando acontece a concepção, vai se montar direitinho cada tecido que o corpo humano vai ter, em função das características que são todas elas registradas neste arquivo. E este arquivo, no momento de montar o novo corpo, ele vai passando para o corpo espiritual e automaticamente no processo da concepção, por isso que é difícil encarnar. Para a gente encarnar, nós temos que ter ajuda do Instituto da Reencarnação que tem lá do outro lado. Aqueles elementos, aqueles médicos da reencarnação, no momento da concepção, eles já captam na natureza a matéria concernente ao duplo etérico. No momento da multiplicação, o duplo etérico já está junto, já começa ele a se multiplicar e vai montando o perispírito nessa coisa. Então, na hora que nós encarnamos, quando há a fecundação, vem cá, Eliane. A Eliane foi captada, o espermatozoide vai encontrar com o óvulo. Foi encontrou, já capta e bota a Eliane, aí começa a multiplicação, se uma, duas, quatro, vai em progressão geométrica, aí o corpinho começa a se formar em 9 meses, o Luiz Fernando está prontinho. Quem que organizou o Luiz Fernando com as características genéticas do espermatozoide e do óvulo, evidentemente, mas com os registros de forma registrados aqui é que vão compor aquele corpo lá. E o princípio vital começa então a ser desenvolvido aqui. No começo, o pessoal ajuda no processo encarnatório. Aí a própria usininha, a usina atômica que nós somos, começa a se montar, todo o energético fica aqui, e o energético daqui começa a pulsar o coração, a pulsar, funcionar o sistema renal. A partir de... Então, isso, toda a energia que funciona no corpo está no duplo etérico. Oi? E esse espírito? Oi? Esse espírito que vai encarnar, ele fica já naquele corpo para se desenvolver? No momento, claro, existe um processo. Você tem que ler lá Missionários da Luz, que fala na reencarnação de Segismundo, o sofrimento que é da criatura, porque quando ele vai entrar, ele sabe que ele vai entrar no processo encarnatório, ele sabe que ele vai passar por situações complicadas, porque existe uma redução do perispírito. Imagina, vai ser uma coisa infinitamente pequena. Imagina o óvulo, o espermatozoide, ali na hora que há a fecundação, já mergulha o espírito. Para ele mergulhar naquele infinitamente pequeno, ele tem que proporcionar uma redução da matéria que o envolve a infinitésimos pequenos, e ele também se compacta, entra no processo até de esquecimento do que é. Ali que vai, aquele esquecimento vai ficando até quando nasce, esquece de tudo que foi feito na vida anterior, porque pode atrapalhar na própria vida seguinte. Mas é naquele momento que acontece. No momento da concepção, o espírito é reduzido em termos infinitésimos, com o perispírito dele, ele poder encarnar na multiplicação celular que ele vai depois controlar. No início, quem controla são as entidades do Instituto da Reencarnação que tem lá do outro lado. Mas, Milton, Oi. Mesmo ele sabendo que ele vai passar por todas aquelas dificuldades, o espírito, ele quer vir a si mesmo, ele fica com vontade de vir, como é que é? A única forma de você evoluir é você isso foi uma obra, coisa de Deus, é você se submeter às condições terrenas. Aqui você exercita, aprende um monte de coisa, mas o exercício é aqui. Quando nós não nos deixarmos mais influenciarmos pelo fascínio que a matéria exerce sobre nós, é o tal do ter, O ter nosso é muito forte ainda, eu quero isso, quero aquilo. Então, isso é o grande teste. Tem pessoas que conseguem se livrar disso mais rapidamente. E a gente passa por isso, passa até aprender que a matéria faz parte do nosso desenvolvimento, não faz parte do aumento de vaidade, nem cupidez, essas coisas de baixa vibração. Então, é um exercício que leva a gente para ter bons sentimentos, que é a elevação moral. A gente precisa chegar até a perfeição. Para ele vir e evoluir. Exatamente. Então vejam bem que o perispírito, se ele registra tudo que nós aprendemos numa vida e parte desse ponto para a próxima, assim vai indo, ele é o responsável para garantir o nosso processo evolutivo.
evolutivo, senão a gente não evoluiria. Então é por meio do perispírito que há a evolução. Diga. O espírito é único, né? Pois é, o corpo é que vai sempre mudar de acordo com a encarnação, o corpo físico. Sim. O perispírito sempre vai acompanhar, ele está unido a esse espírito. Ele vai ser o único também, junto com aquele espírito. Sim. O dupletex, você falou que quando o desencarna, ele volta para a natureza. Ele volta para a natureza, é uma Então, energia tirada da natureza. Aí, quando encarna novamente, esse é o mesmo dupletex, que eles Escapa, então, porque na verdade, olha, à medida que a gente vai vivendo, por exemplo, eu hoje aqui, Milton Marques, eu estou com 66 anos, vou fazer. Quando eu nasci, meu corpinho tinha um arranjo molecular, né, onde as moléculas rodavam com determinada velocidade. Hoje, 66 anos depois, esse conjunto molecular que compõe o meu corpo roda numa velocidade maior do que quando eu nasci. Eu pensei que você comprou. Ah, não? Não, vai acelerando mais. Mas o bebê nasce e no dia seguinte ele vê o dobro da vida. Não. Eu falo conjunto de moléculas. Por quê? Eu, espírito, eu provoco neste meu corpo físico uma descompensação vibratória. É o nome que se dá. De que jeito? Independentemente da minha vontade, eu vou imprimindo no meu corpo físico uma movimentação das moléculas, cada dia, cada segundo, cada hora, mais rápida do que então. Amanhã eu estou rodando mais rápido do que hoje. Depois da manhã, as minhas moléculas rodam mais rápido do que ontem do que hoje. Então é por isso que tem a impressão que mais envelhece o tempo passa mais rápido? Do quê? Não. Isso é constante Schumann. Isso é uma outra coisa que se observa por aí. Mas então vejam que eu hoje, as minhas moléculas rodam mais acelerada do que. Aonde que se registra isso? Isso fica registrado. Quando eu vou montar um novo corpo físico que eu vier, evidentemente que o corpinho que eu vou fazer para eu migrar, para eu nascer nele, ele vai ter um estado vibrátil muito maior do que eu tive na outra encarnação. É por aí, quanto mais vidas eu vou vivendo, isso é um processo inexorável, independentemente da minha vontade. Quanto mais vidas eu vou vivendo, mais fino, mais vibrátil vai ficando meu corpo físico. E quanto mais vibrátil fica, mais fácil eu consigo enxergar o plano de onde eu vim estando encarnado. Aí que acontecem os fenômenos da mediunidade. É outra coisa que vocês vão estudar. O processo evolutivo permite que o medianismo aconteça por essa razão. Porque, na verdade, isso aqui é o corpo espiritual. À medida, quando a desencarna, isso fica para lá, ele fica também mais vibrátil. Ele é que vai moldar o novo corpo vibrátil. Significa que o perispírito também, ele vai se sutilizando em cada encarnação, vai ficando mais vibrátil, mais a tendência é que ele se aproxima do espírito. Vocês não ouviram falar que Jesus é um espírito puro? O que significa isso? Que o perispírito dele praticamente já confundiu com ele mesmo. Ele não tem mais, quer dizer, o corpo mental de Jesus já está inserido no próprio espírito aqui. Puríssimo. Então a tendência é que isso vai desaparecendo com o processo evolutivo. Daqui a uns bilhões de anos, cada um de nós vamos ser o Jesus para organizar planetas, né? Gerenciar um planeta como a Terra e ser um espírito puro. Quer dizer, o perispírito praticamente está embutido no seu espírito. A humanidade só evolui. Está sempre, não há involução, sempre há evolução. Diga. O processo, por alguma razão, não dá certo. Como é que é? O processo não deu certo. A criança não deu certo. Um aborto. Um aborto. Ah, pois é. Não, mas aí, deixa eu ver. Só para colocar. Em que parte falhou? Porque o processo, o espírito com o perispírito, ele vem com essa já uma coisa definida para o nascimento da criança. Onde é que falha o processo? Existe uma lei que também sustenta a doutrina do espírito, que é a lei de causa e efeito. Então, tem às vezes deformações perispirituais que aconteceram na vida pregressa. Por exemplo, a criatura dá um tiro no peito, né, para se matar. O que acontece?
Pô, você feriu um órgão vital, o coração. Esse coração está com um buraco, gente. Aí a criatura do outro lado, ela entra num estado tão deplorável que ela acha que deu fim na vida. Às vezes ela perde até a forma humana, porque ela não quer, ela acha que acabou, deu tiro, acabou, não existe mais nada depois daqui. São aqueles ovoides que às vezes acontecem, relacionados, estava me perguntando hoje, mas então é uma questão, porque a histólise, que é a decomposição, ela acontece durante o processo da morte. Quando a gente começa a desencarnar, você começa a ter 4 dias antes do dia fatal. É romper o corpo físico, separado do perispírito de 60 trilhões de células. É difícil desencarnar, tem alguém que nos ajuda do outro lado. Vão rompendo. Cada vez que rompe, o corpo físico vai apodrecendo onde foi rompido. Isso reflete no perispírito. Tudo reflete. Quando rompe tudo, o perispírito se sente um pouco necrosado. Aí o que acontece? Do outro lado, mas você tem aquela coisa da lei de conservação na cabeça, automaticamente você vai se recuperar. A histogênese acontece, é ao contrário da histólise, a recomposição. Você recompõe aquilo, está movendo. Tem males que essa recomposição não acontece. O cara que suicida, por exemplo, a recomposição é muito difícil. Ele acha que acabou, como é que vai forçar aquilo a recuperar o coração que ele deu tiro? Então, às vezes, são necessários, só para concluir, são necessários processos encarnatórios rápidos para começar a recomposição perispiritual daquele órgão que foi mutilado. Aí são abortos espontâneos necessários, porque no processo da fecundação há uma grande energia que faz a recomposição de multiplicação celular acelerada. Então começa essa recomposição, aborta, não está pronto ainda, a outra, aproveita o outro, entra, logo o aborto acontece, ela vai se recompondo aquilo aos poucos, é por isso que... Falou que leva 4 dias para... Mais ou menos, mais ou menos. Mas assim, uma morte repentina. Pois é, parece repentina, né? Parece que é repentina, mas é só o final é que está... Sei lá, o cara vai no velamento, a pessoa vai... É. Um infarto agudo. O impacto é o grande final. Porque na verdade você já está no processo sem perceber. Uma bala perdida, alguma coisa assim, entendeu? É como se aquilo já estivesse para acontecer mesmo. Não, o dia da morte, a única fatalidade que existe é o dia do desencarne. O dia do nascimento não, mas o dia do desencarne é fatal. Seja por meio do avião que cai, o tiro que leva, quer dizer, você começa o processo geralmente 4 dias antes, porque o processo de rompimento é lento, é uma loucura romper tudo isso. São tecidos diferentes. Não, mesmo que seja uma morte que você não esteja esperando, na verdade, a gente acha que aquilo foi inesperado, mas espiritualmente não era. Nada. Aquilo já estava para acontecer. Exatamente. Mas a gente, como Não humano, percebe, espera. não Porque percebe. você esqueceu. Tudo é um grande plano, gente. Até a doutrina espírita, quando veio para cá, ela veio para cá, houve um planejamento fantástico. Vocês não imaginam que coisa muito bem feita que foi. Agora, na hora a cadência vai se organizando até chegar nos procedimentos naturais. Bom, então hoje, gente, nós estamos tentando, diga. Essas criaturas teriam que morrer de uma certa forma. Qual é a causa? Não sei, mas que existe uma causa, sem sombra de dúvida. Existe uma causa. Digamos assim, eles escolheram morrer daquela maneira, né? Não sei se escolheram ou foi uma imposição até da própria consciência de cada um, no sentido de viver talvez o que causava. Não sei, mas tem uma causa. Agora, a causa não sei qual é. Eu só entendi que chama duplo etérico. Ele é variável ou é o mesmo? O duplo etérico, para cada encarnação, ele é um retirado do órgão terrestre. Na próxima encarnação vai ser tirado um duplo etérico compatível com o estado vibratório do corpo espiritual, porque ele também já avançou. Então, aí, por isso que é difícil a reencarnação. A gente não faz isso sozinho, nós temos que ter gente que nos ajude. Então, eles saberão captar o energético específico para se juntar